Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você possa ir pedindo neste momento ao Espírito Santo que vai te envolvendo, tocando a tua mente, teu coração, teu espírito, para que você possa ter essa abertura e esse entendimento a tudo que o Senhor quer hoje falar através dessa catequese, falar ao teu coração, a tua vida em particular, e que essa catequese de hoje venha ainda mais fortalecer a sua fé e a sua caminhada nesse tempo de preparação. E nós, Senhor, queremos te bendizer, te louvar, te glorificar e te agradecer pela permissão que nos dá de mais um sábado estarmos aqui reunidos em torno da tua santíssima presença, para, Senhor, iniciarmos mais esse encontro. E pedimos, Senhor, humildemente, a guia do teu Espírito Santo, que ele esteja a envolver a cada um de nós, nos dando esse espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para que seja muito bem compreendida tudo que essa catequese de hoje quer nos falar ainda sobre esse sacramento da unção dos enfermos. Faz, Senhor, que por meio do teu Santo Espírito, o coração de todos aqui sejam essa terra boa, onde essas sementes possam cair, germinar, crescer e frutificar e dar muitos frutos de conversão, de santificação, de vida de discípulo, de missionário, de testemunho do Senhor neste mundo e onde quer que estejam. E que, Senhor, os frutos desse tempo, desta preparação, desse tempo de ensinamentos, seja tudo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos vocês, irmãos e irmãs que estão aqui, para nós, então, darmos início a mais esse encontro de catequese, prosseguindo, então, na temática que iniciamos no sábado passado, sobre o segundo sacramento do grupo dos sacramentos de cura, que é o sacramento da unção dos enfermos, né? Que juntamente com o sacramento da reconciliação ou confissão são chamados de sacramentos de cura. Então, nós vimos no encontro passado
a partir daquela reflexão do Evangelho de São Lucas sobre o bom samaritano, quando Jesus conta aquela parábola que um samaritano ia pelo caminho, é atacado por assaltantes, é violentamente agredido, né, deixado no caminho ali muito ferido. Passa um fariseu, faz pouco caso, passa um levita, faz pouco caso. Só então que vem um samaritano, que não se davam com os judeus, né? E é quem vai aquele homem, vê a sua situação, tem compaixão, coloca vinho, coloca azeite nas suas feridas, coloca-o no seu cavalo, leva-o para uma hospedaria e ali deixa aos cuidados, né, dos donos daquela hospedaria, para que cuidem dele, para quando ele retornar, ele, então diz o texto que vai pagar, né, o que tiver sido a despesa daquele enfermo. E nós vimos então, ao longo de toda aquela reflexão do sábado passado, que ali está, de certa forma, o sacramento da unção dos enfermos, né? Porque nós vimos que, em primeiro lugar, o ministério de Jesus foi pautado eminentemente por um ministério de cura e de libertação. Nós vimos, né, diversas passagens, uma após a outra, no Evangelho de São Lucas, Jesus curando ou libertando pessoas de possessões demoníacas. Ou era curando de enfermidades ou era libertando do mal. E vimos que Jesus depois vai deixar, primeiro ele vai dar essa ordenança aos discípulos, ainda com ele aqui em vida, quando envia eles 2 em 2 pelas cidades próximas para pregarem, anunciarem, e entre outras coisas, curar os enfermos e libertar dos demônios. E depois Jesus, ressuscitado, ao adentrar aquele cenáculo, sopra o Espírito Santo sobre aqueles homens, dizem para eles saírem, ir e evangelizarem, batizarem, e que sinais os acompanhariam. Entre esses sinais, curar enfermos, libertar do mal. Então, é parte do ministério de Jesus que ele deixa, então, com seus apóstolos, as colunas da igreja que iria nascer em Pentecostes, sobre essa força e ação do Espírito Santo e poder do Espírito Santo. Então, eles vão começar a fazer a mesma coisa, e nós vimos vários exemplos no Atos dos Apóstolos. Curando paralíticos, expulsando demônios, né? Ressuscitando mortos. Ou seja, o que Jesus fazia, eles também agora fazem sobre a ação do Espírito Santo, sobre a unção do Espírito Santo. E até coisas a mais, né? Como aquele exemplo de Pedro, que curava as pessoas passando apenas com a sua sombra sobre aquelas pessoas enfermas, elas eram instantemente curadas. E nós vimos então que no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 6, versículo 13, fala que eles colocavam um óleo, né, sobre aqueles enfermos e eles eram curados, e ali vê-se já uma ação do sacramento da unção dos enfermos sendo utilizada. E fica mais claro ainda na carta de São Tiago. Nós lemos no sábado passado, mas eu vou tornar ela aqui novamente, né? Carta de São Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, quando o texto diz: alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Alguém está alegre, entoe hinos. Alguém dentre vós está enfermo, mande chamar os anciãos da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o reerguerá. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nessas duas passagens bíblicas estão muito claramente evidenciados para a igreja a utilização do sacramento
da unção dos enfermos. E é isso que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1510, quando diz: a Igreja Apostólica, perdão, é no 1511, a Igreja crê e confessa. A Igreja crê e confessa que existe entre os 7 sacramentos um sacramento especial destinado a reconfortar aqueles que passam pela provação da enfermidade, que é a unção dos enfermos. Esta unção sagrada dos enfermos foi instituída por Cristo Nosso Senhor como um sacramento do Novo Testamento. Então prestem atenção. Instituída por quem? Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Introduzido por Marcos. Ele foi própria e verdadeiramente recomendado aos fiéis e promulgado por Tiago, apóstolo e irmão do Senhor. Instituído por Cristo, introduzido por Marcos e promulgado por São Tiago, apóstolo. Então, está aqui. É a ação da igreja. A igreja discerniu que já era uma vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e por essa missão, esse ministério de cura, de libertação de nosso Senhor, e eles vão levar isso adiante dentro da igreja através desse sacramento da unção dos enfermos. É claro que aqueles apóstolos também curavam pelo poder da oração, curavam pelo poder do tocar a pessoa, curavam pelo poder da palavra, como Pedro, quando cura aquele paralítico, diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Então, eles tinham também o ministério de cura por outros meios, né? Pelo poder da palavra, pelo poder da oração, mas também pelo sacramento da unção dos enfermos. E esse ministério, então, ele fica e está a nosso dispor. E está, a serviço da igreja e a serviço do seu povo. Então, quem recebe este sacramento? Você tem aí o Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1514. A igreja vai então vai nos ensinar o seguinte: a unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Esse sacramento é, em primeiro, para quem? Aqueles que estão em evidente risco de morte. Então, a pessoa está num leito de morte, ou num risco de morte. Um bebezinho lá numa incubadora, numa UTI, um enfermo que está numa UTI. E o que mais para mim foi doído quando estourou essa pandemia, que começou esse tranca-tudo, e que os enfermos, a primeira coisa que baixaram essa norma, que os enfermos que estivessem ali internos dentro do hospital, e principalmente aqueles em leito de UTI, estavam terminantemente proibidos de receber visita de quem quer que fosse. Foi a primeira coisa que me veio à mente: Senhor da glória. E essas almas ali, entubadas, em coma, inconscientes, não tem como levantar uma prece a ti naquele leito de enfermidade para te pedir perdão dos seus pecados. Não tem como um ministro da Eucaristia, um ministro, alguém da família, levar um sacerdote até aquele leito para ministrar um sacramento da unção dos enfermos, como eu tive a graça de poder fazer isso com meu pai nos seus últimos dias de vida, num leito de UTI, naquele macro regional, já no seu estágio final terminal de câncer. E essas pessoas vão partir, Senhor. E muitas delas
carregando pecados graves. E aí foi onde eu me lembrei da oração de Santa Faustina, do texto da misericórdia. Que Jesus diz lá: quem recitar esse texto pedindo pelas almas moribundas em grave risco de morte, porque uma outra coisa que poucos divulgam por aí, Santa Faustina recebeu 2 missões de Jesus. A primeira é divulgar o seu apostolado sobre a divina misericórdia. O segundo foi dela ser intercessora pelos moribundos. Lá no diário tem vários e vários casos lá citando que ela vai em espírito, Jesus manda ela em espírito ir até o leito de enfermidade daquela pessoa que estava lá não sei aonde. E chega lá, por exemplo, tinha um caso lá de um senhor, estava a cama dele, o local todo rodeado de demônios, ou seja, aquele homem estava em pecado grave, viveu a vida em pecado grave e mortal. Se ele desse o último suspiro ali, ele não veria salvação. Mas Jesus manda Santa Faustina lá, e ela reza o texto da misericórdia divina, os demônios vão embora, são expulsos, e ela vê aquele homem partir e subir para o céu. Então, Santa Faustina tinha o ministério também de orar pelas almas moribundas. E eu me lembrei, na minha miséria de pecador que sou, comecei a rezar o texto da misericórdia por essas almas que estão nesses leitos de UTI sem poder receber uma visita sacerdotal para uma unção dos enfermos. Porque, infelizmente, as famílias por aí não sabem que essa graça existe. O meu pai, no dia que ele deu entrada naquela UTI, e já desenganado pelos médicos, eu botei a minha família toda, todo mundo orando o texto da misericórdia sem parar. Porque ou o Senhor vai dar a graça de ele voltar sarado daquele lugar, ou se não, pela misericórdia do Senhor, ele terá pelo menos, a graça, se não de entrar no céu diretamente, mas pelo menos, não que seja o lugar mais ideal do mundo, mas pelo menos o purgatório, que é um lugar de dor e grandes sofrimentos, mas pelo menos já é o céu, já é uma expectativa, já é uma certeza do céu. Então até aprendam isso. A partir de agora, rezem muito o texto da misericórdia pelas todos os membros da sua família. Principalmente por aqueles muito pouco cristãos que querem saber muito pouco de igreja, de Deus, de confissão, de sacramento e coisa do tipo. Claro que você tem que orar para ele se converter, essa pessoa se converter, vir para Jesus. Mas, se por acaso essa vida partir longe de Deus, pelo menos que você esteja colocando ela diante do Senhor e pedindo a misericórdia de Deus todos os dias. Então, irmãos e irmã, o sacramento da unção dos enfermos diz aqui textualmente, ele é em primeiro lugar para aquelas almas que estão em sérios riscos de morte, né? Um câncer terminal, sofreu um acidente grave, está ali em coma, traumatismo craniano, né? Os médicos não dando muitas expectativas, muitas esperanças. Então, essas pessoas devem ser levadas a ela o sacramento da unção dos enfermos. Se não no leito de hospital, em casa, mas devem. Né? Portanto, o tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte por motivo de doença, debilitação física ou velhice.
Então aquele velhinho que está lá, idade avançada, aí começa, né, ficando debilitadinho, daqui a pouco já não anda mais, daqui a pouco já está prostrado em cima de uma cama, né? Já nem se levanta, precisa ter, né, ter auxílio dos outros para comer, às vezes já está comendo pela mão dos outros, já está precisando ir no banheiro, as necessidades dos outros ajudarem. Ou seja, né, ali a jornada está chegando ao fim. Essa pessoa deve ser assistida pelo sacramento da unção dos enfermos, né, periodicamente. Porque o que diz aqui o texto da Sagrada Escritura? Aquela doença será curada e os pecados serão perdoados. Porque mesmo que, se aquela alma ela não vier a receber a cura, porque o Senhor já determinou que chegou o tempo dela ir, mas pelo menos ela partirá em graça, porque recebeu o sacramento. No sacramento está contido o perdão dos pecados. Se essa pessoa não tem mais voz, que nem meu pai em coma ali, dopado de remédio, não tinha mais como falar, mas o sacramento dá a graça também da remissão dos pecados. Agora é claro que nós vimos lá no sacramento da confissão, né? Tem que haver a confissão, mas tem que haver a reparação, né? Como não há reparação, muitas vezes essa alma vai para o purgatório. Mas pelo menos não vai para a perdição eterna. Então, não podemos deixar passar essas oportunidades. A minha mãe, que faleceu 1 ano e 3 meses depois de meu pai, também foi assim agraciada pelo Senhor. Primeiro, receber muitas vezes o sacramento da unção dos enfermos em casa, por causa da sua debilidade e da sua enfermidade. Já não podia mais ir numa igreja, se confessar. Então recebiam periodicamente, uma vez no mês, o sacerdote que vinha, dava a unção dos enfermos, dava a Eucaristia. E quando ela esteve na sua última internação, antes dela partir, ela ia fazer a cirurgia no dia seguinte, no dia anterior, vai um sacerdote visitar uma tia dele que também iria fazer uma cirurgia, também estava no mesmo quarto que minha mãe. E aí ele ministrou a unção dos enfermos para a tia dele, eu não perdi a chance, pedi e ele veio, ministrou a unção dos enfermos para minha mãe também. A cirurgia da minha mãe, que era de altíssimo risco, né? Porque é uma pessoa diabética, só com 15% do rim funcionando, só tinha um rim e esse rim 15% funcionando. Já uma das pernas já bastante tomada pela infecção. E mesmo assim a cirurgia foi um sucesso. Demorou pouco tempo. Mas infelizmente a infecção já estava generalizada. 5 dias depois, Jesus chamou ela para a glória e está na glória do Senhor. Partiu com a unção dos enfermos, perdoados os seus pecados, está com o Senhor. Então, cristãos, nós temos que voltar a aprender essas coisas. A gente olhar para uma alma e ir embora desse mundo aqui e achar que, né, foi antes ele do que eu. Né? Então, imagine, por exemplo, o caso desse Lázaro aí, desse rapaz.
Você acha que é bonito ver uma pessoa ir embora desse mundo numa situação daquela? É triste demais. É muito triste. Porque quiser a vida acabasse ali. Mas não. Tem uma outra parte depois aqui. E essa alma partiu em paz com Deus? Claro que não. Então nós temos que ter esse zelo com o que será de nós para além dessa vida. Continuando então, se um enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber de novo este sacramento. No decorrer da mesma enfermidade, esse sacramento pode ser reiterado, ser repetido, se a doença se agravar. Como eu falei, né, o caso da minha mãe, a doença foi aos poucos, né, agravando, a situação piorando. Várias vezes ela recebeu o sacramento da unção dos enfermos. Permite-se, aí aqui olha só, uma exceção à regra. Permite-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco. Uma cirurgia de cabeça, uma cirurgia cardíaca, alguém que vai fazer um transplante. Tem cirurgias aí que são de muito risco. Às vezes a pessoa é cheia de problemas, tem problema de pressão alta, tem, né, uma série de coisas, mas tem que operar. Então vai ali num alto risco. Essa pessoa pode e deve pedir o sacramento da unção dos enfermos. Porque não sabe se vai resistir àquela cirurgia. Então, do mesmo jeito, se a cirurgia não é bem sucedida, aquela vida parte, mas parte reconciliada com o Senhor, porque o sacramento também tem peso de confissão dos pecados, remissão dos pecados. O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada cuja fragilidade se acentua, que a gente já citou aqui. Mas, por exemplo, o catecismo aqui está falando, por exemplo, de pessoas com Alzheimer, que é uma doença progressiva, não volta. Né? Doenças neurodegenerativas, como aquela degenera, né? Esqueci agora, degenera o cérebro. Tem várias, né, doenças neurodegenerativas que elas são progressivas, né? Infelizmente não tem cura, não tem como parar a doença, né? Ela vai progredir até que, né, infelizmente aquela pessoa vai partir. Que ela seja acompanhada pelo sacramento da unção dos enfermos, de tempos em tempos. Mas o catecismo também ele fala de outros casos, né? Não fala aqui, mas a igreja abre também para outros casos, como por exemplo, você pode pedir a unção dos enfermos quando você vai viajar. Principalmente viagens de avião. Porque vai que o bichinho decola, mas não pousa. Então, existem essas exceções, né? Não esqueçamos, em primeiro lugar, para aqueles que estão em iminente risco de morte. Mas em outros casos a igreja também, se há alguma possibilidade de risco de morte, como uma cirurgia de alto risco, né? Nesse caso de viagem, né? Coisa do tipo, você pode também requerer um sacerdote, né? Aqui a Bíblia fala, né, chama os anciãos, né? Os anciãos aqui é o sacerdote. Ele ministra o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos também pode
ser dado, ministrado para aquelas pessoas que estão com uma enfermidade muito prolongada, que não se vê risco de morte, né? Mas muitas vezes a pessoa pede. E o sacerdote ele pode ministrar. Então, o certo é que existe esse sacramento. E ele está disponível. E ele tem, nele carrega a graça da cura, verdadeiramente. Mas ela passa pela fé, pela ação da fé também. Eu uma vez me lembro que, dando uma palestra sobre o sacramento da unção dos enfermos, lá na igreja, na pastoral do batismo, um rapaz levantou a mão e disse: eu sou uma testemunha que esse sacramento ele é eficaz. Porque eu vivi isso em família com meu pai. Meu pai entrou numa UTI, deu entrada numa UTI em estado gravíssimo e os médicos dizendo não sabiam se ele saía. E primeiramente nós levamos lá um frei aqui, muito santo, que passou aqui na nossa paróquia, que já é falecido, já está lá no céu, o frei Benjamin. Levamos ele ministrou a unção dos enfermos para o meu pai. Passou alguns dias, a enfermidade não melhorava, levamos o bispo, na época Dom Gilberto, não era o Dom Wilson que está agora. Dom Gilberto ministrou o sacramento da unção dos enfermos sobre ele. Dias depois, ele disse que o pai dele estava saindo de dentro da UTI totalmente curado. Então, esse sacramento, ele tem poder, sim, mas necessário é a fé também, para que ele possa ser eficaz. A partir do parágrafo 1000, ainda continuando, né? Só os sacerdotes, ou seja, bispos e presbíteros, né, que são os padres, são ministros da unção dos enfermos. Então, só padre e bispo pode ministrar a unção dos enfermos. É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento. Os fiéis devem incentivar os doentes a chamar o sacerdote para que lhe ministre esse sacramento. Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda de seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. Então, o enfermo também tem que ser preparado, porque muitas vezes a gente diz, vou trazer aqui o sacerdote para ele ministrar um unção dos enfermos. Não estou em risco de morte. Não estou em risco de morte, não preciso. Você tem que preparar para aquela pessoa. Mas o senhor está enfermo, a senhora está enferma. E esse sacramento não é para quem já está só para quem está às portas da morte. Ele também pode curar a enfermidade e devolver a saúde. Então, por isso é necessário um povo esclarecido e conhecedor, né, para ajudar nesses casos. Como é celebrado este sacramento? Como todos os sacramentos, a unção dos enfermos é uma celebração litúrgica e comunitária. Quer tenha lugar na família, no hospital, na igreja, para um só enfermo ou para um grupo de enfermos. É de todo conveniente que ela seja celebrada dentro da Eucaristia, memorial da Páscoa do Senhor. Se as circunstâncias o permitirem, a celebração do sacramento pode ser precedida pelo sacramento da penitência e seguida pelo sacramento da Eucaristia, como sacramento da Páscoa de Cristo. A Eucaristia deveria sempre ser o último sacramento da peregrinação terrestre, o viático para a passagem à vida eterna. O que está ensinando aqui? Que, então, quem já teve a oportunidade aqui entre vocês de ver um sacerdote ministrando o sacramento da unção dos enfermos, ele não só chega lá e diz uma meia dúziazinha de palavras, né, passa aquele óleo e vai embora, não. Tem toda uma liturgia ali, né? Ele começa fazendo uma oração, começa com uma oração, tem uma leitura, ele ministra, né, ali algumas palavras, né? Ele tem todo um ritual.
para que depois ele entra ali numa pequena parte litúrgica, aquela pessoa recebe o sacramento da Eucaristia, se está podendo receber o sacramento da Eucaristia, porque se a pessoa não está num estado tão grave, como diz aqui antes, ela deveria começar se confessando. O sacerdote pergunta, você quer se confessar? Deseja se confessar? Essa pessoa diz sim. Então primeiro o sacerdote confessa aquela pessoa enferma, depois ele começa o rito. Dentro do rito, então, ele ministra a unção dos enfermos e, por último, conclui com a Santa Eucaristia. Mas se a pessoa está num estado grave de doença, por exemplo, não pode se confessar. Então, ele vai ministrar o sacramento da unção dos enfermos. E se a pessoa pode, pelo menos, comungar, ele também dá a Eucaristia para aquela pessoa. Certo? E se aquela pessoa está num estado grave, gravíssimo, risco iminente de morte, e ela consegue comungar, e digamos que horas depois, dia depois, ela vem a falecer, aquela última Eucaristia é chamada de viático, a última comunhão que aquela vida, aquela pessoa, aquela alma recebeu em vida antes de partir para o céu, pelo menos antes de partir, né, dessa vida. Então, o viático é a última Eucaristia, certo? Que, aliás, né, eu já li em algum lugar que nosso Senhor Jesus Cristo teve que criar um viático espiritual para principalmente os protestantes, que partem dessa vida descrendo da Eucaristia, não comungando a Eucaristia, fazem aquela santa ceia lá, que ele diz que é como se fosse, né, o corpo e o sangue de Cristo, simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Então, partem desta vida sem nunca terem comungado, muitos deles nunca tendo comungado, aqueles que nasceram e morreram sendo protestantes, mas morreram em santidade. Mas para entrar no céu precisam receber um viático espiritual, uma comunhão espiritual. A dor de cabeça que os protestantes têm dado para a igreja e para Jesus. Vocês me desculpem que agora apareceu uma furadeira aqui, né? Desculpem. Então, palavra e sacramento formam um todo inseparável. A liturgia da palavra, precedida de um ato penitencial, abrirá a celebração. As palavras de Cristo, o testemunho dos apóstolos, despertam a fé do enfermo e da comunidade para pedir ao Senhor a força de seu espírito. Geralmente, o sacramento da unção dos enfermos ele deve ser ministrado junto com a comunidade, nem que seja, se é em casa, em família, tem que estar a família junto. Se é numa igreja, em outro lugar, né, tem que estar pessoas junto ali. Não é só o padre e o doente, não. A não ser que seja um caso de hospital, no leito de UTI, que não pode ter muitas pessoas. Mas em outra situação, a ministração tem que ser comunitária. Tem que ter outras pessoas, outros cristãos ali. E quais são os efeitos dessa celebração da ministração do sacramento da unção dos enfermos, né, gente? Então, olha lá, a partir do parágrafo 1520 diz que um dom particular do Espírito Santo, o principal dom deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Esta graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, isto é, contra as tentações de desânimo e de angústia diante da morte. Esta assistência do Senhor, pela força de seu Espírito, quer levar o enfermo à cura da alma, mas também à cura do corpo, se for esta a vontade de Deus. Além disso, se tiver cometido pecados, receberá o perdão.
Olha que maravilha. Esse sacramento que é ministrado e ele age sobre a ação do Espírito Santo. Ele tem a graça de promover o que naquele enfermo, naquela vida enferma? O reconforto, a paz e a coragem para enfrentar aquela enfermidade. Para que aquela pessoa passe por aquele momento sem murmuração, sem lastimação, sem desespero, mas em paz, né? Com a sua fé renovada, reconfortada na certeza que Deus está com ela, Jesus está com ela. Naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento de provação. Mais uma vez aqui, gente, eu cito o exemplo da minha mãe. Minha mãe, na sua última internação, que foi para a sua partida, foram 17 dias de internação, né, entre enfermaria e UTI. E foram 17 dias que eu não cansava de olhar assim para minha mãe naquela quietude, naquela paz, naquela serenidade. A única reclamação dela é quando as dores, né, vinham muito forte, né, na perna dela que estava enferma. Mas murmuração, lastimação, desespero, nada, nada, nada. E quando ela recebeu então esse sacramento da unção dos enfermos, antes dela fazer a cirurgia, foram mais 5 dias de UTI também, enquanto ela esteve lúcida na UTI, do mesmo jeito. Então, isso é a força do sacramento, é a força do Espírito Santo agindo nessa vida, nessa alma, nessa pessoa. Então, ele é essa assistência, como diz aqui, esta assistência do Senhor pela força de seu Espírito que quer levar o enfermo à cura da alma, mas também do corpo. Primeiro a cura da alma. Primeiro a cura da alma. E, se possível, também a cura do corpo. Se esta for a vontade de Deus. Em primeiro a cura da alma. Jesus, quando curava, repito aquilo que eu falei na semana passada, Jesus, quando curava um enfermo, ele não curava só o corpo, ele curava por inteiro, e principalmente a alma. Por isso que muitos daqueles enfermos que Jesus curava, Jesus dizia o que? Não contem para ninguém. Saiam dali anunciando para Deus e o mundo. Fui curado e foi aquele Jesus de Nazaré que me curou. E assim as multidões começaram a ir atrás de Jesus. Então, por quê? Porque na cura da alma, aquela alma experimenta uma cura maior ainda do que a enfermidade física. Ela experimenta a graça de se saber amada por Deus. E aquela alma curada no profundo do seu ser e que se sabe, que se descobre amada por Deus, ela não quer mais deixar esse Deus por nada nesse mundo. E por isso que todos saíram seguindo Jesus. Como aquele cego Bartimeu, diz lá o texto, e eles seguiu Jesus alegremente. Porque a cura não foi só dos olhos, a cura foi da alma. Por isso que Maria Madalena foi curada daquele espírito de prostituição. Foi a primeira a testemunhar Jesus ressuscitado, porque foi curada lá no seu profundo, naquilo que ela mais desejava, que era o amor, e experimentou o verdadeiro amor, que foi o amor de Deus. Então, uma alma que recebe uma graça de cura física, ela volta a delinquir no pecado, desculpe aqui a força da expressão,
essa cura não atingiu a alma dela. Porque a cura total e completa, ela te cura no corpo, mas ela vai te curar principalmente na alma. E a cura da alma é principalmente descobrir que você é amado, amada por Deus. Por isso que nenhum desses santos e santas da história que experimentaram essa graça abandonaram mais a Jesus. Pelo contrário, preferiram derramar o seu sangue a abrir mão desse amor que um dia elas experimentaram. A união com a paixão de Cristo pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir fruto pela configuração à paixão redentora do Salvador. O sofrimento, sequela do pecado original, recebe novo sentido, torna-se participação na obra salvífica de Jesus. Gente, isso aqui é profundíssimo e eu espero que o Espírito Santo me dê capacidade de explicar essa parte, te dê o entendimento que você tem que ter dessa parte aqui agora. Que o mundo não entende isso aqui e briga e confronta e enfrenta a igreja nessa parte aqui de uma forma feroz, porque não entende isso porque é coisa espiritual. Eu falei para vocês no encontro passado que não foi Deus, não foi o autor do sofrimento, o homem quis o sofrimento. Quando desobedeceu e pecou, decaiu da graça e experimentou, entre outras consequências, a mazela chamada enfermidade. E embutido com a enfermidade está o sofrimento. Então, olhem lá. A partir dali, o sofrimento é para muitos motivo de murmuração, lastimação, desespero, despraguejamento, de lançar todo tipo de calúnias e palavras horrendas contra Deus. Ah, se Deus existe, permite uma coisa dessa, por quê? Por quê? Então, o pecado nessas pessoas, nessas almas, fazem elas olharem para o sofrimento, para a enfermidade e para o sofrimento, e se lastimarem, espraguejarem, até blasfemarem contra Deus. Mas a alma que está em Deus, a alma que tem a Jesus, a alma que experimenta o amor de Deus, ela vê no sofrimento uma oportunidade de se unir a Jesus sofredor, de se unir à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E de fazer como todos os santos e santas de todos os tempos da igreja, que diziam a mesma coisa. Ofereço, Senhor, esse meu sofrer, em alívio das tuas dores e pela remissão dos pecados e salvação das almas pecadoras. Então, uma alma que conhece na profundidade espiritual do que é o sofrimento, ela vê que hoje nosso Deus usa do sofrimento não para maltratar, castigar, tá vendo, pecador miserável, mas uma oportunidade para essa alma se elevar, se unindo a Jesus nas dores da sua paixão. Que Paulo mesmo diz numa das suas cartas: eu completo meu corpo que faltou a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, que foi apedrejado, 2 vezes flagelado com varas, 5 vezes recebeu a quarentena menos uma, ou seja, aqueles
39 açoites, né? Os caras não davam as 40, porque se completasse as 40 ele não podia mais receber aquela punição. Então os caras só davam até as 39 para poder, se ele reincidisse na falta, ser punido novamente. E Paulo diz: completo na minha carne que faltou a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os homens que viveram essa santidade, entenderam isso. O sofrimento é uma oportunidade para eu me unir a Jesus na sua paixão. Oferecer essas dores pelo alívio das dores dele. E também pela remissão dos meus pecados e dos pecadores desse mundo que tanto ofendem ao Senhor. Os pastorinhos, pelo menos Francisco e Jacinta, morreram oferecendo os seus sofrimentos pelo Papa, pela Igreja e pelos pecadores. O Beato Carlo Acutis, aquele garoto de 15 anos que foi beatificado ano passado, italiano, do mesmo jeito. Morreu no leito de dor, né, pela leucemia, oferecendo o seu sofrer pelo Papa, pela Igreja e pelos pecadores. E assim, praticamente todos os santos e santas da Igreja. Então, irmão, quando nós saímos de nós mesmos, porque quando é que o sofrimento... Por que para esse mundo o sofrimento é algo absurdo e inaceitável? É tanto que estão liberando o aborto. Eu volto aqui de novo nessa temática, me desculpem para as mulheres, né? Eu sei que é uma temática que pega, mas por que liberar o aborto? Porque, gente, vamos olhar para o sofrimento dessas vidas que não querem ter essa criança. Então, puro ato egoísta. Aí do outro lado, eutanásia. Tá lá o velhinho nas últimas, lá a velhinha nas últimas. Ah, gente, desliga esses aparelhos. Para que prolongar esse sofrimento? Como fez aquele médico, no caso do meu pai, que me chamou num canto lá e disse: olha, não tem mais jeito. Eu queria te propor aqui, né, a gente vai regredindo aqui a medicação, né? E não vamos prolongar isso aí. Eu disse para aquele médico: Senhor, eu não sou Deus, eu não tenho poder sobre a vida e a morte. Só que eu posso lhe dizer o seguinte: se não der para continuar do jeito que está, tratar ele como ele está sendo tratado, libere ele para nós levarmos ele para casa, mesmo sabendo que ele não sai na porta desse hospital aqui vivo. Ele disse: ah, então é assim que você quer, então vai permanecer como está. Muito bem. Ele me falou isso, meu pai partiu acho que uns 3 dias depois. Porque esse mundo tem pavor ao sofrimento. Hoje o que vale é o prazer. E prazer é coisa de egoísta. Egoísta, que só pensa em si. E o amor de Deus pensa em Deus e pensa no outro. Por isso que, por mais atroz que seja o sofrimento, aquele que está em Deus e que espiritualmente tem vida com Deus, ele entende que esse sofrimento vem e eu tenho uma chance de usar dessa adversidade para um bem, oferecendo isso por amor a Deus e pelas almas que precisam. Isso é coisa de alma compassiva e não de alma egoísta. Então, o sacramento da unção dos enfermos também, ele tem essa capacidade de, trabalhando na nossa alma,
nos fazer entender que aquele sofrimento pode ser uma oportunidade para nós nos aproximarmos ainda mais do Senhor, oferecendo esse sofrer pelas dores que Ele padeceu por cada um de nós e por aqueles pecadores que muito precisam. Isso é ser cristão, irmão. Isso é ser cristã. Isso é ser igreja. É saber que até nas adversidades existe uma possibilidade da gente manifestar o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo e ao mesmo tempo um amor a nós mesmos, porque estamos trabalhando para a nossa salvação. Então, sobre esse sacramento da unção dos enfermos é isso. Busquem ele para si ou para aqueles que vocês verem que precisam. Vejam que muitas almas estão aí enfermas e precisando. E as famílias precisam ser orientadas sobre isso, que existe essa graça dentro da igreja. Nós não precisamos sair da nossa igreja para outra para encontrar cura. Existe essa cura dentro dela. Pelo sacramento da unção dos enfermos, pelo sacramento da confissão. Que, aliás, né, esses dois sacramentos são de cura, mas, se você bem observar, o sacramento da confissão, da reconciliação é um sacramento que primeiro visa a nossa conversão, né, a nossa volta para Deus, mas que também tem um peso de cura. Então, primeiro perdão, depois cura. O sacramento da unção é o contrário. Primeiro ele tem um peso de cura, mas ele também tem um peso de perdoar, remir os pecados. Então, por isso que os dois, de certa forma, até se completam. Então é isso. Não tenhamos medo, não tenhamos receio de viver esse sacramento. Tá? Para nós, para aqueles que amamos, para aqueles que estão precisados. E no tempo da enfermidade, irmão e irmã, vamos saber viver isso santamente. Né? Vamos saber isso, viver isso cristãmente. O mundo hoje não suporta mais nem ouvir falar na palavra sofrimento. A igreja entende que o sofrimento pode ser um caminho de salvação, por mais contraditório que possa parecer. Tanto que Santa Teresinha do Menino Jesus, todo mundo olha para ela, oh meu Deus, que modelo maravilhoso de santidade, né? Que semblante angelical, aquela coisa. Santa Teresinha de Jesus dizia que amava o sofrimento. Se minha alegria é amar o sofrimento, eu sigo sorrindo mesmo lágrimas vertendo, pois aceito com agradecimento os espinhos que entre rosas vou colhendo. Todos os santos entenderam isso. A igreja entendeu isso ao longo do tempo, que é uma pedagogia do Senhor. Para nosso bem, para nossa salvação, por mais contraditório que seja. Então, esse sacramento, que esse ensinamento possa ter aberto a mente de vocês para isso. Amém, gente? Querido Deus, Pai eterno e todo-poderoso, te louvamos e te agradecemos por esse encontro e também pelos frutos que ele há de produzir nas nossas vidas, Jesus, a partir dessa catequese. Que o Senhor abençoe a cada um aqui e que possam viver esses sacramentos, se necessário for um dia para si ou para os outros, de forma muito santa e abençoada. E que tudo que aqui foi falado, Senhor, não se perca, mas fique gravado profundamente na mente, no coração, na alma de cada um desses irmãos e irmãs, e possa ser usado ao seu favor e favor daqueles que precisam também. Tudo isso eu quero vos louvar e agradecer em nome de Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos e queremos sempre permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. I would first like to say that Jangan aja kami bahasa Melayu saya jam Sabah. Okay. Like my level of vocabulary stops at level year 5. But like it's like degree. Like what do you call it? I have English right now.